Olha só, agora a gente vai falar sobre o artigo 76 do Código de Processo Penal Militar. Tudo bem? Então, o que acontece? Esse artigo 76 do Código de Processo Penal Militar, ele fala sobre o impedimento do defensor. Funciona assim. O Ministério Público está aqui, pega e oferece denúncia ao juiz, tá? Denunciando esse réu aqui. Esse réu aqui, certo? Aí o que acontece? Esse réu constitui um advogado. Está aqui o advogado. Esse artigo 76 está dizendo o seguinte, que esse advogado, ele não pode ser parente afim ou consanguíneo do Ministério Público, do membro do Ministério Público, do membro do Poder Judiciário e nem do escrivão. Ele não pode ser parente consanguíneo ou afim até o 3º grau. Tudo bem? Por quê? Porque se ele for entrar como defensor nesse caso, e ele for e tiver parentesco até 3º grau, ele está impedido. Vai ter que constituir outro advogado. Tá certo? Essa é a regra. Aí vamos para a primeira exceção. A primeira exceção é a seguinte. O Ministério Público oferece denúncia ao juiz denunciando este réu. Este réu já tem esse advogado aqui. Ou ele constitui esse advogado aqui normal. E nenhum desses três tem esse tipo de impedimento com esse advogado aqui. Aí, por exemplo, o Ministério Público pega férias, sai de férias, sai de férias. Aí entra outro representante do Ministério Público, está aqui, ó. Esse representante do Ministério Público que vai substituir o que saiu de férias, ele é parente consanguíneo até 3º grau com o defensor. Então, neste caso, como o defensor já era anterior a esse impedimento superveniente, então o defensor fica, porque o vínculo é mais forte, e esse representante do Ministério Público não pode atuar nesse caso, tá? Então, ele está impedido, e aí terá que ser substituído por outro representante do Ministério Público. Isso pode acontecer tanto com o juiz, como também com o escrivão, beleza? Ó, vamos repetir aqui. Se o advogado já foi constituído sem nenhum tipo de impedimento com esses três agentes, e posteriormente algum deles sai por alguma licença ou por algum motivo, aposenta, sei lá, e vai entrar outro agente que tem vínculo com esse advogado, quem está impedido é o agente, beleza? Essa é a primeira exceção. Agora vamos para a exceção da exceção. A exceção da exceção é o seguinte, ó. O que acontece? O Ministério Público oferece a denúncia para o juiz, tá? Aí, o juiz cita o réu, tal, o réu não apresenta defesa. O juiz vai ter que nomear para ele um dativo, né? E aí o que vai acontecer? Se esse defensor dativo entra no processo, ele entra no processo se não tiver aquela primeira causa de impedimento, qual seja, ele não tem nenhum vínculo até o 3º grau com nenhum desses três agentes. Então ele entrou no processo. Beleza? Aí, vamos dizer que esse juiz aqui, ó, era uma juíza grávida, saiu de licença maternidade, ou gestante, não sei como chama no Poder Judiciário, aí entra esse juiz. Se esse juiz aqui for casado com essa advogada que o primeiro juiz nomeou, esse juiz estaria impedido pela primeira exceção, certo? Só que, digamos, como esse aqui é o dativo, então fica esse juiz e o dativo é substituído, tá bom? Então é simples assim. O defensor não pode ser o defensor, regra principal, a regra. O defensor não pode ter vínculo nem consanguíneo, nem por afinidade com nenhum desses três. Fechou? Tá. Então não tem. Entrou aqui, tá tudo certo. Ninguém tem vínculo, tá tudo beleza. Aí substituiu um desses três agentes.
E esse advogado não é dativo. Então o advogado fica, e quem for entrar em nenhum desses 3 casos não pode ter o impedimento. Beleza. Ele entrou, nenhum desses 3 tem impedimento. É dativo. Aí o que vai acontecer? Vai substituir um agente desse, por algum motivo. Só que esse que for entrar, tem um vínculo até o 3º grau com esse defensor. Como ele é dativo, o vínculo é mais fraco. Vem o agente que foi substituído normalmente, o substituidor, né? O precedente, e esse defensor dativo sai e é nomeado outro dativo. Beleza? Essa é a regra. E as 2 exceções. Valeu, até mais.